bem com vocês? Estamos começando aqui mais um Fala Sério Podcast, com mais um episódio. Estamos aqui, vamos falar de algo espiritual, ou seja, vamos falar do reino de Deus, né? E eu estou aqui com a excelentíssima senhora apóstola Egleilda, que vai estar aqui falando com a gente sobre os reinos espirituais, sobre as batalhas, sobre as armas espirituais. Então, se você gosta do assunto, ela está de volta, né? Nós tivemos um podcast aqui anteriormente com assunto polêmico, mas estamos de volta com mais um assunto relacionado ao reino espiritual. Então eu queria aqui, desde já, estamos iniciando esse podcast, que você já comece a compartilhar esse vídeo para outras pessoas possam visualizar o nosso conteúdo. E vamos com tudo agora, né, apóstola? Sim. Boa noite, amados. Boa noite, ouvintes. Esperamos que nessa noite você tenha conhecimento das armas espirituais que o Senhor preparou para nós. Porque a Bíblia, ela diz que quando conhecemos a verdade, nós estamos preparados, habilitados para as guerras espirituais que nós não conhecemos. E é esse o nosso objetivo, na realidade, nessa noite. Então, que Deus, assim, abra os seus ouvidos espirituais, abra os seus olhos espirituais e enxerte toda a verdade, assim como Ele definir no poder que há no nome de Jesus. Amém. Então, apóstolo, vamos lá, né? Então, nós vamos falar sobre as armas espirituais, ou seja, a armadura de Deus. Nós lemos na Bíblia, lá em Efésios 6:10, que relata sobre essas armaduras. Então, sim, vamos assim, você vai passar um pouco do seu conhecimento nesse sentido e pode ficar à vontade. Pronto. Então, nós podemos dizer que sem essas armas, na verdade, é impossível estarmos firmes a toda a estrutura das trevas. E a gente precisa tomar esse conhecimento para que a gente não seja atingido, para que a gente possa, na verdade, ter acesso, né, profundo a tudo quanto Deus tem preparado para nós. Então, quando nós temos acesso ao conhecimento, às armas que Deus preparou para nós, porque assim, eu não sei concernente você, mas a vida inteira eu aprendi lendo Efésios capítulo 6, que ali estão as armas espirituais e a gente lê, né? Mas quando a gente se aprofunda realmente no Evangelho e em toda a revelação que a palavra tem para nós, a gente vai vendo ali que essas armas espirituais, elas estão ligadas, é uma coisa muito mais profunda do que você ler Efésios e ficar declarando, entendeu, Ítalo? Então, ela traz, assim, armaduras, né? Ela traz ataques, na verdade, contra as fortalezas do diabo, com todo o confronto que vem para a nossa casa, que vem para os nossos ministérios, para as nossas vidas, para relacionamentos, né? Então, ela está muito ligada a isso. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele não ficou, na realidade, eu sempre digo assim, Deus, ele lançou as pérolas dele, né? E muitas das vezes nós somos mecânicos até em ler a Bíblia, né? Até em buscar com profundidade. Então nós ficamos copiando de um, de outro, porque nós estamos num tempo onde a tecnologia está nos ensinando a ser instantâneos, imediatistas, sim, né? E a gente passa a ficar copiando umas coisas dos outros. Bem, e a Bíblia diz que quando nós não temos conhecimento, né, nós nos tornamos também uma arma do inimigo, né? Porque se a sua mente ela não estiver cativa ao Evangelho de Cristo, ela tem que estar cativa a outra coisa, né? Então o inimigo ele vai criando as fortalezas dele. E é por isso que Paulo diz que a gente tem que renovar a nossa mente, né? Renovar a mente é o quê? É mudar, na verdade, os nossos procedimentos, a nossa linguagem, é mudar a nossa maneira de agir como cristãos verdadeiros. Então, tem hábitos em nós que precisa realmente sair. Para isso, é preciso que a gente comece se armando verdadeiramente dessa indumentária que Deus preparou para nós, né? O inimigo, ele tem as astúcias dele,
né? E muitas das vezes nós alimentamos, em vez de alimentar o reino de Deus, nós alimentamos o reino das trevas, né? Com as nossas atitudes. Então é necessário a gente vigiar com relação a isso e acabar com as fortalezas do inimigo que tem, na realidade, trazido grandes enganos para a vida dos cristãos. Certo. Então, no caso aí, quando a senhora fala dessas armas espirituais, então, ou seja, são armas, ou seja, são cadeias que às vezes o inimigo coloca na mente das pessoas e elas muitas vezes não percebem isso. Então, Deus, através do Espírito Santo, deu essa estratégia, vamos dizer assim, para que você possa neutralizar tanto no reino espiritual, sim, como no reino físico. Sim. Nós cristãos, né, ao longo da minha vida cristã, eu vi, na verdade, denominações mais preocupadas em ensinar a sua própria doutrina do que mesmo o evangelho. Sim. Entendeu? Então, o cristão, não estou generalizando, mas o cristão em si, ele é preguiçoso. Ele prefere estar copiando, ele prefere ouvir, né, e tomar aquilo como verdade do que mesmo ele procurar essa profundidade com Deus. Porque quando Jesus perguntou, na realidade, o que os discípulos achavam, quem ele era, né, Jesus estava, na realidade, buscando qual o conceito realmente que ele tinha. E Pedro ali lançou uma revelação profunda, né? E aí foi quando Jesus falou, né, que não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo que o revelou quem ele é. Então a gente, se ele que era discípulo precisava dessa revelação, então nós precisamos urgente da revelação do evangelho dentro de nós. Essa luz precisa brilhar, entendeu? E por que nós estamos vendo uma igreja em decadência? Porque muitas das vezes os cristãos, eles dizem fazer a vontade de Deus, mas eles fazem a própria vontade, né? Então, quando nós estamos armados com a indumentária que Deus preparou para nós, né, na realidade, os nossos atos são os nossos testemunhos. Eu sempre digo que nós somos a carta que é lida em público, né? Sim. Justamente por conta disso. Então, quando eu falo dessas armaduras, o cinto da verdade. O cinto da verdade está relacionado com o quê? Está relacionado com as nossas emoções. Está relacionado com a racionalidade, né? Porque essa é uma arma, na realidade, poderosa. Por quê? Porque é a verdade, né? Quem vive de verdade não tolera a mentira, né? E nós estamos justamente vendo hoje, Efésios capítulo 6, versículos 14, diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com as verdades. Então, a gente precisa andar com esse cinto da verdade, né? Para que estejamos com as nossas emoções protegidas, entendeu? Não somos enganados, temos discernimento para andar no Espírito, temos discernimentos para caminhar no Evangelho. Entendeu? Então, não é qualquer coisa, não é qualquer informação que realmente nos leva a um caminho da verdade. A verdade é a Bíblia. E ela precisa ser profunda dentro de nós. Entendeu? Então, a gente vê hoje muitos crentes fragilizados por causa disso. Porque eles não conhecem que está protegido com o cinto da verdade, está carregando o cinto da verdade, as suas emoções estão protegidas. Entendeu? E nós estamos vendo hoje uma igreja fraca, que se fragiliza por qualquer coisa, né? Uma igreja que adoece por qualquer coisa, que desiste por qualquer coisa, entendeu? Foi ferido emocionalmente, foi ferido, guardou uma mágoa, qualquer coisa, ele já se fragiliza, entendeu? E essas são armas poderosas do inimigo, porque, na realidade, o diabo sabe quais as fortalezas que ele traz contra as nossas vidas. Uma das coisas é a autocomiseração, que é a culpa em si, né? Então, as acusações do inferno para a gente é uma arma forte, muito forte. E a gente precisa estar armado com o cinto da verdade, que é para que essas acusações do inimigo não prosperem contra as nossas vidas. Entendeu? Então, a gente precisa realmente andar na luz, sermos transparentes,
entendeu? E deixar as nossas vidas fora da mentira. Renunciar, ter arrependimento, sabe? Se colocar na purificação com Deus, para que a gente possa entender que as nossas emoções e a racionalidade é uma batalha que nós trazemos no nosso campo. Sim. Da mente. Sim. Entendeu? Então, a nossa mente é um alvo, porque o inimigo está sempre tentando trazer um rancor, um ódio, uma rejeição, uma falta de perdão, a rebeldia, os ciúmes, a inveja. Tudo são armas malignas do inimigo e que o ser humano tem absorvido. Entendeu? A gente vê isso. A gente não vê isso do mundo para com o cristão, mas a gente vê isso de cristão para cristão. A gente vê isso de sacerdotes, de liderança para com liderança. Entendeu? As medidas, as competições. Então, o que é que falta para que a gente realmente seja uma igreja que esteja carregando a verdade em nós? O cinto da verdade. Entendeu? Nos traz direção, nos traz realmente, sabe, nos deixa fincados no poder. Quando nós falamos a verdade para alguém, às vezes ela dói, né? Por quê? Porque nós não estamos preparados para isso. Por isso que quando nós encontramos alguém que sempre fala a verdade, a gente se torna um ídolo, porque a gente não tem aquela coragem de falar, entendeu? E a gente está vivendo, a gente cresce no meio familiar, a gente vendo até os próprios pais mentirem, entendeu? Na frente dos filhos, mentem para outras pessoas e ali eles estão sendo exemplo, entendeu? E a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que aquele que o pai da mentira é o diabo. Então a gente não pode entrar no engano, entrar nessa fortaleza, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com o cinturão da mentira, né? Porque a mentira realmente é que nos torna fracos, pessoas frágeis, né? E relacionamentos quebrados justamente por causa disso. Quantos relacionamentos quebrados não tem porque as pessoas não estão preparadas com o cinto da verdade? Não é isso? É verdade. Na verdade, assim, né? E nós vemos mesmo que influencia muito essa questão, tanto o físico como o espiritual. Sim. Mas aí nós vamos agora destrinchar, né? Detalhadamente, na verdade, quais são, né? Essas armaduras, né? A senhora até iniciou, falou até sobre o cinto da verdade. Da verdade, né? Então a gente já iniciou até um dos pontos. Então nós temos o cinto da verdade, temos a couraça da justiça, temos as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, assim, eu queria que a senhora detalhasse, né, Ricardo? A senhora já iniciou até do cinto da verdade. Se quiser dar continuidade do cinto, pode dar continuidade do cinto. Então, vamos falar vamos falar sobre a couraça da justiça, porque o cinto da verdade eu já falei. Certo. Né? A couraça da justiça, ela está ligada com a humildade do coração. Então, uma das armas que Deus nos deu, na realidade, contra o império das trevas, é a justiça, é o cinturão da justiça. Ela traz humildade ao nosso coração, ela traz atitudes de humildade, né? E às vezes a pessoa confunde a humildade com humilhação, não tem nada a ver, né? Humildade é mesmo você sabendo, se conhecendo quem você sabendo da sua identidade espiritual, sabendo que você é filho, anda como filho, pensa como filho, né, de Deus, mas em você não tem uma soberba, né? Então, essa é uma arma poderosa, porque todo humilde, ele é quebrantado, né? E a Bíblia diz que Deus, assim, ele busca isso, né? Então, uma arma capaz, né, de expulsar a fortaleza do diabo na realidade, para que o nosso coração não seja pedificado, porque é o seguinte: quanto mais nós ficamos soberbos, mais o coração vai ficando endurecido. Então, a gente acaba tendo um coração obstinado. Qual é o coração obstinado? É aquele que dá a ele a certeza que ele é único, que ele é o melhor, entendeu? Que ele não baixa a cabeça para ninguém. Não que a gente deva baixar a cabeça, mas que a gente tenha um coração e atitudes de humildade, entendeu? E por que muitas das vezes isso acontece? Porque às vezes nós estamos guardando feridas que às vezes até desconhecidas por nós. Então, todas as vezes que você fala com alguém ou você confronta alguém e ele tem uma reação que lhe confronta, traz um outro confronto, né? É porque na realidade ali tem feridas.
né? Então, ele tem realmente, né, uma resistência, né? E a ferida, ela cria um orgulho, né? Mas o evangelho, na realidade, é atingir o coração. O problema do ser humano é humanizar Deus, né? E isso a gente não vai conseguir nunca. Então, Deus está diante de pessoas quebrantadas, de pessoas que têm coração e mãos dispostos para o reino. É isso que Ele quer. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa couraça da justiça, do orgulho, né, da soberba, porque, na realidade, Ele cria em nós um coração de pedra, né? E muitas das vezes nós não temos o conhecimento. Aí você diz assim, mas fulano faz isso e aquilo e ele não sabe o que está fazendo. Não, por incrível que pareça. Tem pessoas que erram no evangelho e elas não reconhecem que estão erradas. E quando elas são confrontadas, elas não aceitam. Entendeu? Então, é como eu sempre falo o seguinte, antes de você, a própria Bíblia fala isso, que você tem que fazer uma autoanálise, né? Discernir, escanear você mesmo. Então, antes de você fazer isso com alguém, você veja também a você. Eu não posso dizer que você tem tal defeito sem eu me analisar primeiro, entendeu? Então, eu já tratei de pessoas que ela realmente não enxergava que ela tinha tal defeito, entendeu? Então, isso pode acontecer sim, porque o inimigo nos cerca, nos cega, então, era isso sabe? que eu até ia perguntar. Então, na verdade, se isso é algo que a pessoa não consegue enxergar ou porque ela não quer enxergar, ou seja, não é a falta de conhecimento, não, mas não o reconhecimento. Tipo, que ela sabe que está errada, mas continua. Mas não, existe também a forma de ela não perceber. Tem. Ou seja, como se fosse um sofisma, vamos dizer assim. Um outro dia eu posso vir para a gente ministrar, né, a respeito da janela de Johari, né, que é uma coisa que a terapia, a psicanálise também usa, né? São 4 janelas e uma dessas janelas é aquilo que nós não vemos. A outra pessoa que está do nosso lado, ela enxerga, mas nós não enxergamos. Sim. Entendeu? Então, é uma das coisas que a gente tem que aprender a funcionar lendo nós mesmos. Entendeu? E eu sempre falo assim, quando uma pessoa aponta o seu erro, né, você tem que aprender a ponderar isso, né? Porque às vezes nós nos achamos certos em muita coisa, né? E quem está do nosso lado é quem enxerga realmente, verdadeiramente quem somos, entendeu? Então, nós levamos a nossa vida cristã se escondendo, né? A gente não quer que as pessoas vejam quem nós somos, mas quem anda nas trevas, quem anda na escuridão, cedo ou tarde, ela vai mostrando pelos atos dela, né, que ela não carrega aquela verdade, que ela não carrega aquela couraça, entendeu? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a nossa vida cristã é uma vida séria, né? Nossa vida cristã é uma vida que nós temos que nos aprofundar em Deus, sempre, sempre, sempre. Não há por mais que você encontre um teólogo renomado, por mais que você encontre alguém muito inteligente, muito sabido, que tem muita revelação da Bíblia, ele não sabe tudo. Entendeu? Então, o mal daquele que sabe muito é que ele acha que ele sabe muito e não recebe de outros. Entendeu? Então, isso é uma cegueira espiritual. Sim. Né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso é orgulho, é soberba, e a gente tem que aprender, sabe, uma coisa na vida. Todas as pessoas que estão do nosso lado nos ensinam e nos revelam alguma coisa a respeito de nós mesmos. Verdade. Entendeu? Às vezes até não enxerga mesmo. É verdade. E até uma forma até de você lidar até com algumas coisas que a senhora costuma até falar, que muitas vezes tem pessoas que criam nossas vidas pra gente ser tratado. Isso é. Então às vezes a gente não enxerga. E até porque assim, eu vejo que nesse mundo é muito difícil. Então você conviver nessa situação. Então, ou seja, você tem que aprender a lidar com isso. Porque o interessante, abrindo um parênteses, que o interessante é o seguinte, no trabalho, na faculdade, ou o que quer que seja, a gente consegue se adaptar. Isso. Mas muitas vezes
Na igreja não, ou muitas vezes na sua própria casa, com sua família também não, com sua esposa. E por que não? Você é um, né? Então, na verdade, muitas vezes a forma de você não tá enxergando isso, ou você não aceitar, na verdade, Não enxergar aceitar, não aceitar. A verdade é essa. Assim, nas suas fases difíceis, geralmente os confrontos vêm mais nas nossas fases difíceis, né? E eu sempre digo assim, que quando o deserto é um momento que está ocorrendo nas nossas vidas, sempre vem um confronto, né? E aí você decide, ou você aprende, ou você passa, entendeu? Só que essa lição, ela vai ser repetida, né? É por isso que tem pessoas que ela vai num ciclo, as coisas vão acontecendo, aí passa um tempo, já aconteceu isso com você? Já aconteceu várias vezes comigo, entendeu? Então, aí você diz assim, poxa, essa situação de novo, porque você não aprendeu. Exatamente. Entendeu? Então, Deus nos trata, né, através de pessoas também, entendeu? Porque Ele sabe... Principalmente. E a tendência é a gente querer evitar aquela pessoa, né? Querer evitar tal ambiente, né? Não, aquele ambiente, aquele lugar, aquela casa, aquelas pessoas, mas é justamente ali onde Deus está te tratando. Claro que assim, você não pode estar num ambiente opressor, né? Não. Onde você é oprime, você vai ver aquela situação, vai aprender. Isso é. Agora, há uma diferença, né? De um ambiente opressivo e um ambiente de aprendizado. De lidar com as pessoas, de ter humildade, né? É exatamente isso. E a senhora falou aí da couraça da justiça, né? Então, vamos lá agora falar a sandália do Evangelho. As sandálias do Evangelho. Da paz. As sandálias do Evangelho, ela tem a ver com relacionamento, né? A gente vê o exemplo do filho pródigo, né? Quando ele não quis mais andar em relacionamento com o pai, com o irmão, ele saiu do ambiente familiar, né? Só que mais adiante ele entendeu, né, que ele tinha uma necessidade de ter relacionamento com sua família. A gente vê pelo jovem rico, né, que ele queria estar com Jesus, mas ele não queria andar, né? Ele queria estar ali, ele queria estar presenciando, né? Como pessoas que muitas das vezes querem andar com você, não por amor a você, não por amizade, mas pelo que você proporciona a ela. Não pelo que você é, mas sim pelo que você... Sim. Então eu vejo que na realidade aquele filho, aquele jovem rico, ele queria estar ali, né? Ele queria ver o que Jesus podia proporcionar a ele, mas ele não queria renunciar para andar com Jesus, né? Então, as sandálias do Evangelho revelam, né, um caminho. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é uma porta, né? Então, ali está mostrando para a gente que é uma caminhada, não é você entrou e acabou. O Evangelho é uma caminhada, né? É um aprendizado, é uma profundidade, é uma revelação. Então você vai caminhando, entendeu? E nessa sua caminhada você encontra vários tipos de relacionamento. E vai haver relacionamentos que você vai ter que aprender a dar o perdão, né? Vai ter pessoas que você vai ser obrigada a tratar elas, né? Porque chega num nível que não dá mais para você fazer de conta que você não está vendo, né? Porque às vezes a gente, para não ter atrito, a gente vai fazendo de conta, né? E a gente vai deixando, não, vai aprender. Mas na realidade, assim como Deus usa pessoas para você, usa você também para outras pessoas, entendeu? Por isso que precisamos andar na verdade, né? Por isso que precisamos andar com a couraça da justiça, porque você não pode fazer de conta. Porque se Deus lhe colocou do lado de uma pessoa, é para você também ensinar para ela, né? Você é luz, então você tem que ensinar para a pessoa, você tem que mostrar o caminho a ela, entendeu? Então, a gente não pode ser identificado, sabe, como pessoas negligentes. Ah, não, mas Deus diz que tem que ter amor, mas a Bíblia diz que o amor repreende. Então, até onde vai o nosso amor? Até onde vai o nosso cuidado?
Entendeu? Então, chega um momento que você vai ter que dizer, chega um momento que você vai ter que falar. Né? Em Efésios, capítulo 6, versículos 15, assim, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Então, eu creio que esse evangelho, ele traz um caminho e muitas das vezes a gente imagina que ser cristão é uma forma de todos os nossos problemas acabarem, né? Que Jesus lhe chamou para você andar no jardim de mãos dadas com ele. Exatamente. Né? Na realidade, quando ele diz que dá vida e vida com abundância, é para isso que nós somos chamados. Mas, em meio a todo o caminho, nós precisamos ser tratados. Né? Nós precisamos ser alinhados com aquela chamada que ele tem. Você não pode vir de qualquer... Você vem de qualquer jeito, mas você não pode permanecer de qualquer jeito. Né? Então, a gente precisa deixar os vícios, a gente precisa, na realidade, aprender muita coisa. Tirar algumas fortalezas que há dentro de nós que impedem andarmos em relacionamento. Quais são essas fortalezas? Amarguras, ressentimentos, né? Na nossa caminhada a gente teve problemas? Teve. Com certeza. Mas nós superamos isso. Com certeza. Entendeu? Temos dificuldade, muitas das vezes, até de dar uma paz para outra pessoa. Temos. Mas isso não quer dizer que você tem que permanecer ali. Entendeu? O verdadeiro cristão, ele sabe que calçar sandálias do Evangelho da Paz é viver em paz, é viver em relacionamento. Aí você diz, mas eu tenho que tolerar todas as pessoas. Não é obrigada você viver com elas, mas é obrigado o seu perdão. Sim, claro. É obrigada você viver em paz, entendeu? Porque se a gente for viver, né, em meio à mágoa, à ira, então nós não temos a sandália do Evangelho da Paz. Nós não estamos anunciando da mesma maneira. Por quê? Porque no nosso coração nós carregamos a vingança, entendeu? Nós carregamos a amargura e que muitas das vezes nos prejudica mais tarde, né? Então a gente está sempre querendo seguir no Evangelho, mas não queremos nos moldar a ele. Então a gente vê muito isso. E a gente não vê só no meio da igreja, a gente vê também no meio de liderança. A gente vê isso, porque todos nós temos deformidades. Todos nós temos deformidades. E a gente vai ver que no final dos tempos, que está se aproximando tão rápido, está sendo tão abreviado, no final dos tempos, quem vai perseguir a igreja, eu acredito, que quem vai perseguir a igreja não é o mundo. Quem vai perseguir a igreja é a própria igreja. A igreja que quer andar na falsidade, que quer andar no evangelho meia boca, vai perseguir a igreja verdadeira. Entendeu? É aí onde vão se levantar os joios para que possa prejudicar o evangelho, para que possa parar o evangelho. Entendeu? E tem um conto de um livro que diz A Rana Chaleira, né? Então, ele diz assim, que se você pegar uma rã e jogar na panela quente, ela pula, né? Isso. Mas se você pegar ela, colocar na água e colocar no fogo, ela devagarzinho, ela vai morrendo e não sabe, né? Então, na realidade, nós estamos também vivendo em meio a uma igreja que está distorcendo o evangelho, entendeu? Pregando uma graça onde você não precisa fazer mais nada, onde você não precisa se moldar, entendeu? Mostrando para as outras pessoas que não precisa mais sacrifício nenhum. E precisa sim. Os nossos holocaustos hoje são os nossos sacrifícios, é a nossa renúncia. Se você não tiver renúncia em sua vida, o pecado ele faz parte dela. Tudo se torna muito natural. Então tem pessoas hoje que as coisas estão naturais, né? Uma jovem me perguntou assim, mas qual o mal, apóstola, em participar de uma festa de Halloween? Eu disse, estude o Halloween. Exatamente. Né? Às vezes não tem nem noção do que se trata. Então a gente quer trazer o mundo para dentro da igreja e se tornar essas coisas normais, né? Uma coisa que nós já fizemos, né?
São João sem João. São João São Jesus, né? O forró com Jesus. Então a gente tenta trazer esses eventos para dentro da igreja para segurar as pessoas, mas a gente não leva ela na profundidade da palavra. Porque os jovens hoje estão precisando de eventos, precisam terem relacionamento, sim, mas eles precisam serem ensinados. Eles precisam saber que eles precisam calçar as sandálias do evangelho. Entendeu? Porque a gente vê jovens hoje que bebem, que fazem sexo na maior naturalidade do mundo, que se masturbam, entendeu? E tudo hoje está muito, sabe? E a gente vai trazendo as coisas do mundo para dentro da igreja. A gente não leva a igreja para o mundo, né? Os jovens hoje têm dificuldade de chegar na escola, na faculdade e começar a pregar o evangelho. A não ser que eles encontrem outros e aí eles se sintam em casa e vai fazendo. Mas se ele, para ele pregar para um colega que não é cristão, ele hoje tem dificuldade. Não estou generalizando, mas ele hoje tem dificuldade. Justamente por isso. Entendeu? Porque eles não são profundos a isso. Eles estão sendo ensinados que, sabe, a gente tem que viver, tem que se divertir, sabe? A gente tem, não, ele tem que, o jovem, ele tem que aprender hoje que vai chegar tempos difíceis. Exatamente. Tempos de perseguição, entendeu? E eles não estão entrando nessa profundidade, sabe? Então, os jovens hoje escolhem com quem querem ter relacionamento. Se dentro do grupinho da igreja tem alguém que ele tem dificuldade, ele isola aquela pessoa, entendeu? Então, ele não é calçado com as sandálias do evangelho, porque ele precisa ser moldado, entendeu? A tratar com a deficiência daquela pessoa que ele não gosta das atitudes dela. Porque Jesus não fez escolhas, entendeu? Jesus sabia quem era Judas, né? E hoje a gente vê que quem está endemoniado ou quem carrega espíritos malignos não manifesta mais. E eu sempre digo assim, Judas não precisou cair endemoniado para mostrar que ele carregava um espírito maligno, né? Exatamente. Que ele traiu a Jesus. Então hoje nós vemos isso, né? Então quem concorda com aquilo que eu faço, quem concorda com o erro, por isso que muitos grupinhos hoje, eles não têm coragem de corrigir o outro. Justamente por isso, porque para não afetar a sua amizade, para não afetar o relacionamento com quem ele anda. Esse relacionamento é saudável? Para mim, não. Ele não tem o evangelho, entendeu? Porque o relacionamento saudável é quando eu tenho abertura de dizer a você que está errado, ou eu tenho abertura de tratar, de dizer a você, Ítalo, nisso aqui você está errado, sabe, Ítalo, pondere sobre isso e isso, entendeu? Então, às vezes, não só quem conhece a verdade tem dificuldade, como o outro também tem dificuldade para isso, para receber, entendeu? E a gente vai ficando calado, Às vezes tem problema, a gente tem dificuldade de dar um perdão, sabe? De reconhecer que precisamos perdoar, de andar, sabe? Andar mesmo em perdão, sabe? Então a gente precisa limpar os nossos pés. Precisamos, em vez de calçar as sandálias da guerra, da amargura, calçar as sandálias do evangelho da paz. Amém. Então, vamos agora para o próximo tópico, né? Que seria o escudo da fé. Pronto. O nome já diz, escudo, proteção. E da fé, então. Mas como seria esse escudo da fé? O escudo são atitudes de confiança, né? Ele é identificado com atitudes de confiança. Por exemplo, eu ministrei uma certa vez que antes de você pregar a fé para as pessoas, você viva essa fé, né? Porque a gente vê pessoas pregando, ministrando sobre a fé, mas quando ela passa pelas dificuldades dela, ela se abate. Quando ela passa pelas dificuldades, ela fica oprimida, entendeu? E fica angustiada, e ela perde até o semblante da sua face.
sabe? Daquela luz de quando ela está numa boa, ela pregando sobre o evangelho, falando sobre fé. Eu sempre falo o seguinte: fé é experiência com Deus. É experiência daquilo que ele pode fazer, né? Jacó teve uma grande experiência com Deus, né? Jacó, ele foi tão marcado pela experiência com Deus, com a fé que ele teve em Deus, que depois dali, depois do Vale de Jaboque, aonde ele andou, ele deixou as marcas dele. Entendeu? Então, a gente vê que há pessoas que não têm essa atitude de confiança no Senhor. Então, um dos dados inflamados do maligno é justamente isso, né? Minar a nossa fé pelos ouvidos, né? Pelos nossos olhos. Então, sempre tem pessoas com dados inflamados para poder atingir a nossa fé. Por isso, precisamos estar preparados com esse escudo, firmados, né? E o escudo a gente coloca justamente aqui, né? Porque tudo que vem, ele bate no escudo, né? E a gente precisa estar firme com isso. A gente precisa estar acelerando, sabe, os feitos de Deus sobre as nossas vidas. Então, hoje, o que atinge nossa fé? Vibrações, né? De sons. Às vezes a gente diz assim, não tem nada a ver. Tem a ver. Vamos supor, se você estiver próximo de um local que o dia inteiro está tocando aquele tipo de música, no final do dia você está cantando ela sem nem menos você esperar. Por quê? Porque a vibração daquela música, aquela frequência, ela lhe alcançou, ela acessou os seus ouvidos, ela acessou a sua alma. Né? Então, o escudo, ele vem bloquear justamente a alma, para que ela não seja atingida, entendeu? Então, a gente precisa ter muito, sabe, essas atitudes. O escudo da fé, ele nos protege das tristezas, né? Davi, eu acho lindo quando Davi, ele diz, porque está abatida, ó minha alma. E ele começa a ministrar para a alma dele quem é Deus e o poder que Deus traz. Então, a alma está abatida por causa da circunstância, mas acima da circunstância tem um Deus que pode todas as coisas e que lhe deixa firme ali, entendeu? Então, é essa atitude que a gente tem que ter para que não possamos ser atingidos, porque as táticas do inimigo cada dia mais têm sido mais fortes, entendeu? E sabendo que o ser humano está ficando fragilizado, né, na sua fé, fragilizado no seu entendimento, então esses dados do maligno, ele está se tornando cada vez mais forte, entendeu? Porque ele está trazendo isso. A gente precisa ter dependência de Deus, a gente precisa ter atitudes de confiança no Senhor, né? Atitudes de que Deus realmente está fazendo a nosso favor, né? E não viver pelo nosso braço forte, mas viver sabendo que Deus colocou um escudo, que nós podemos usar ele, né? E é pregar e viver. Confiança não é indecisão. Ou sim ou não, né? Ou você vive a fé ou você não vive, né? Então a gente está vivendo dias hoje que a gente está indo justamente por esse tempo. E todo cristão, ele é provado, né? Tem ensinamentos por aí que diz que quando você passa por uma doença, pode ser um espírito maligno. Que quando você está passando um problema financeiro, pode ser um espírito maligno, né? Pode ser demônio na sua vida, na área da sua vida. E muitas das vezes não é assim. Às vezes a sua fé está sendo provada, né? Nós vimos os israelitas serem provados. Eram para passar cerca de 3 dias no deserto, passaram 40, porque não entenderam justamente o trabalho que Deus estava fazendo. E às vezes a gente não entende isso. Tem pessoas que estão carregando uma enfermidade hoje por falta de perdão, por muita mágoa, sabe? Muita coisa dentro de si. Tem pessoas que não crescem espiritualmente porque está atrelado na sua ira, na sua inveja, no seu ciúme. Então, por isso que não cresce, entendeu? Então, esses são, na realidade, ataques do inimigo, sabe? Adversidades que o inimigo traz para as nossas vidas. E a gente precisa, né, usar o escudo da fé. Essas são as armaduras, sabe, assim, primordiais para que a gente ande
ajustados como verdadeiros soldados cristãos. Amém. O que eu vejo também é que muitas vezes a gente acaba falhando, que a senhora falou até no início, né? O fato, às vezes, a gente tá vivendo a situação, mas eu acredito também que às vezes a gente não busca a Deus como deve buscar. Por exemplo, eu lembro, por exemplo, se você é um filho, quando você queria pedir alguma coisa ao pai, você não ia ao pai, pai, eu queria esse brinquedo, isso. Sim. Então, às vezes, a gente não vai a fundo na palavra e também não vai a fundo em buscar a Deus e perguntar a Ele, Senhor, por que dessa situação? Às vezes eu tenho entendimento do escudo da fé, eu tenho entendimento desses dons, mas eu não me aproximo dele. Sim, Então não vou orar. Às vezes, só daquele fato de você perguntar a Deus naquele momento de oração, Deus ele responde através da Bíblia, através de uma pessoa. Então às vezes eu vejo isso também. A falta de intimidade também com Deus acaba... Pronto, você chegou num ponto, né? Que assim me veio agora, Davi. Davi se aproximou tanto de Deus que a Bíblia diz que coisas que Deus não que Davi não pedia para ele, ele fez. Deus deu cabo de inimigos de Davi, sem Davi pedir para o Senhor. Então, quanto mais você busca Ele, quanto mais você se aprofunda nele, quanto mais você se chega a Ele, você está debaixo dessas asas. Entendeu? Hoje eu estava falando para uma pessoa que ela disse que está orando todo meio-dia os Salmos 91. Aí eu cheguei e falei assim para ela. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que há um esconderijo, né, do Senhor para as nossas vidas. Mas é todo mundo que entra nesse esconderijo? Não. Porque para entrar no esconderijo, é preciso a gente estar ajustado, né? Então, hoje, o que mais a gente quer é que a palavra de Deus se cumpra em nossas vidas. Mas nós não estamos fazendo por onde se alinhar para que ela seja cumprida. Entendeu? Então, o que eu tenho ensinado. Muitas das vezes nós vemos pregadores ministrando, sabe, uma troca com Deus, né? E um evangelho fácil, sabe? Um evangelho, sabe, light, sabe? Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus, sabe? Sempre Deus vai fazer. Mas e a nossa parte para que a gente possa receber de Deus? Né? As coisas não são instantâneas. Deus não tem varinha mágica. A gente precisa trabalhar e se ajustar para que a verdade dele seja cumprida em nossas vidas. Para que a gente realmente possa usar a Bíblia e dizer, realmente, a palavra de Deus é o meu escudo. Entendeu? Amém. Então, verdade. E nós estamos falando, né, do escudo da fé. E eu acho que entra também nesse contexto que a senhora está falando aí, né? Às vezes às vezes a cadeia da mente, né? A questão da inveja, que tudo isso está movendo pelo sentimental. Então, muitas vezes, a pessoa não tem esse capacete, né? Que protege a sua mente. Apesar da gente falar de cabeça, mas da mente, né? Na verdade é a alma, né? Mas, como seria então no caso das armaduras, no caso do capacete da salvação? Qual o principal objetivo do capacete da salvação? Ter pensamentos cativos ao Senhor, né? Que é como você diz, a mente é a alma, mas a batalha maior é aqui, né? Então, se a gente não renovar a nossa mente, a gente perde muito, né? Às vezes eu digo assim, tem pessoas que convivem com outras pessoas e a linguagem dela não é adequada com a linguagem cristã. E ela acaba, na realidade, aprendendo aquela linguagem, né? Então, os pensamentos dela não estão cativos ao Senhor. Porque a nossa mente, ela tem a capacidade de gerar tudo que os nossos ouvidos recebem, eles geram os nossos pensamentos, vontades, e a gente acaba fluindo ali onde a gente aprendeu. Então, o capacete da salvação, a salvação, todo salvo tem uma linguagem. Todo salvo tem atitudes de quem é salvo. Atitudes do reino. Entendeu? Então,
As nossas questões maiores, né? Eu falo, a minha maior questão é o que eu estou fazendo com a revelação de Deus. O que eu estou fazendo com a indumentária que Ele me deu para usar. Se eu preciso de um capacete da salvação, é porque eu preciso de proteção na minha mente. Entendeu? Então, eu tenho que vigiar pensamentos, falas de terceiros no meu ouvido, porque vai gerar alguma coisa, né? Por que a pessoa depressiva, ela tem dificuldade da libertação? Porque ela já colocou aquela verdade na cabeça dela e ela não vê saída. Ela não tem saída. Então, não é uma coisa só física, mas também uma coisa espiritual. Entendeu? Então, é como o alcoólatra. Enquanto ele não reconhecer que ele necessita de um tratamento, enquanto ele não reconhecer que ele é alcoólatra, entendeu? A mentalidade dele não muda. Então, ele não tem atitudes de mudança. Justamente por isso. Então, Paulo disse que a gente tinha que renovar a nossa mente. Para renovar a nossa mente, a gente precisa ir para a Bíblia. A gente precisa ir para as verdades do Senhor para ter a nossa mente cativa ao Senhor. Porque uma coisa é certa, pensamentos de uma pessoa determinam, na verdade, quem ela é. Sabe? E é assim que o diabo lê a gente. Tem pessoas que dizem assim, o diabo não sabe o que nós estamos pensando. Só que pelas suas atitudes, ele te lê. Exatamente. Não é isso? Então, ele sabe a intenção que você tem no coração. Porque ele pode até usar até uma pessoa também, tanto a mente como também a pessoa. Então, as suas atitudes é do comando que ele usou ali de usar alguém ou alguma seta que ele jogou na mente, né? Hoje, eu peguei um Uber e ele estava indignado, né? Ele é cristão. A mulher pediu o Uber e ele chegou no local. A mulher ainda estava se preparando para sair. Deu 5 minutos, essa mulher não saiu. Entendeu? E aí ele falou com ela. E ela ficou chateada. Aí depois ela disse para ele que ela não tinha Pix e nem tinha cartão. Aí ele disse, então a senhora não tem como me pagar. Aí ela disse, não, por quê? Aí ele aqui encerrou e seguiu. Aí disse que deixou R$3 e pouco para ela pagar, porque ela deixou ele esperando, entendeu? E ele ficou indignado, ele estava indignado, a gente via a expressão dele, né? E aí eu disse assim para ele, que se acalmasse, passou, entendeu? Porque o que é que o inimigo quer? Que aquilo fique lhe remoendo na sua mente, sabe? Vai remoendo, você vai tendo pensamentos, vai tendo umas falas dentro de você e acaba que você tratando um outro passageiro que não tem nada a ver, mas você já está altivo, você já está enxertado por aquele acontecimento, entendeu? Então tudo aquilo ficou dentro da mente dele e ele toda hora falava. Eu disse, acalme-se. Você tem o resto do dia, lidar com pessoas é assim mesmo. Exatamente. Entendeu? A gente lida com todo tipo de gente, sabe? Todo tipo de caráter, sabe? Mas a gente não pode deixar que o caráter e a atitude ruim daquela outra pessoa te influencie. Ou tire o brilho do seu dia. Pronto, aí ele também já foi mudando, né? E parou por aí, sabe? Mas, às vezes, a gente nem percebe, né, que são dardos que o inimigo traz para a nossa mente para amargar as nossas vidas, né? Tanto é que de toda atitude ruim são pensamentos ruins que muitas das vezes vêm à nossa mente. Porque a gente está vendo hoje tanto ser humano, vamos falar de casamento, homem matando mulher ou mulher matando homem, porque eles ficam remoendo pensamentos de mágoa, pensamentos ruins, entendeu? E ali as trevas vai trabalhando e vai cegando. E aí o que é que ele faz? Ele sabota, na verdade,
todo sentimento que aquela pessoa dizia ter por amor. E ele tira a vida da outra pessoa, na verdade, por ódio e vingança, né? Meu esposo, o apóstolo, contou uma história que ele viu na internet, que ele disse que tinha um cavalo amarrado, né, em uma fazenda. Esse cavalo era bravo. E aí o diabo foi lá e soltou o cavalo, né? O diabo foi lá e soltou o cavalo. Aí o cavalo foi e matou um homem, né? E aí o filho desse homem foi e matou o cavalo. O dono do cavalo foi e matou o filho e a mulher. E aí um outro parente foi e matou o homem, e depois aí o filho do homem foi e matou o outro, e assim foi. E depois um espírito chegou para um outro espírito e disse assim: por que você fez tudo isso? Ele disse: eu não fiz nada, eu só fiz soltar o cavalo. E muitas das vezes é isso, né? Exatamente. O inimigo só solta, só lança, e o resto é nós que fazemos. Exatamente. Né? Sem percepção de nada. Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado, né? Verificar todo o conteúdo que Deus tem preparado para nós. Né? O capacete da salvação é uma arma poderosa que impede tentações. Né? Eu sempre falo que o cristão ele não peca. Não, o pecado na vida de um cristão é um acidente, mas o cristão está sempre fazendo, né? Sempre caindo no pecado. E eu não acredito que um cristão que carrega uma luz, ele peca sem saber a verdade. Não, eu caí, foi uma cilada. Não, antes de você pecar, o Espírito Santo te alerta, entendeu? A gente persiste naquilo ali. A gente não resiste, não diz não para o diabo. A gente se sujeita às coisas que ele vai lançando para nós, né? E é assim com pensamentos, é assim com as atitudes, entendeu? Então, os pensamentos do inimigo é sempre para ter domínio à nossa mente. Tudo que ele quer é dominar a nossa mente, entendeu? Então, quando ele tem esse domínio, ele sabe que nos fragilizou. Bom, já que a senhora está falando nessa questão desse domínio, então o que a gente pode fazer para que a mente ela seja blindada? Mas às vezes eu não consigo, mas às vezes eu convivo com alguém, eu trabalho com alguém que acaba falando coisas negativas, eu vou absorvendo, eu não consigo sair do meu trabalho, porque eu trabalho, às vezes meu chefe, né, me oprime, eu falo palavras que acabam, eu fico absorvendo esse negativismo, ou às vezes eu convivo com alguém na minha casa. Então, como é que eu posso blindar a minha mente em relação a essas pessoas? A palavra de Deus. Se apossando do capacete da salvação. Porque, por exemplo, não é a energia do outro que tem que frequenciar você. Porque se uma palavra vem de um chefe e lhe oprime, entendeu? Ele é oprimido. E você não pode entrar na energia dele. Você não pode ser frequenciado com a energia dele, com a energia da pessoa negativa. Entendeu? Você está acima disso. Você recebeu a palavra, você não pode se rebelar, porque ele é seu patrão. Entendeu? E querendo ou não, você tem que calar, né? Mas você também não pode deixar que aquilo ali lhe absolva. Entendeu? Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Então o inimigo usou aquela pessoa, aquele instrumento, para que ele possa lhe atingir. Né? O alvo do inimigo não é o outro, o alvo do inimigo é você que é cristão. Entendeu? É você que é cristão. Se você hoje recebe uma frequência ruim, uma energia ruim, de uma palavra negativa e um abatimento na sua alma, a tendência é, por exemplo, o trabalho. Você vai render muito menos. Porque você vai achar que não vale a pena trabalhar por uma pessoa arrogante, uma pessoa negativa. Entendeu? Você está dentro de casa, você recebe uma palavra negativa de alguém. Vamos supor, um filho recebe de um pai ou de uma mãe. Entendeu? Mas é meu pai e minha mãe. Mas você tem que estar acima disso.
Entendeu? Você tem que saber que o capacete da salvação e as armaduras que Deus lhe deu, ele lhe deu para você estar acima disso. Você ouve, porque tem que ouvir, você não é surdo. Entendeu? Mas você é quem decide se aquela seta vai entrar em você ou não. Entendeu? Você é quem decide se essa seta vai ter poder sobre a sua vida. Se vai deixar a sua estima lá embaixo. Entendeu? Então a gente decide estar acima de tudo isso. Sabe? Eu sempre falo que as redes sociais é uma vitrine, né? Às vezes você tá mal, tá lá embaixo, mas aí pega a foto, tira uma selfie, tira rindo e você mostra e está bem. Então vamos fazer mais ou menos assim, entendeu? Recebeu uma palavra negativa, veio um dardo inflamado do maligno para atingir a nossa mente. Entendeu? É difícil? É, mas quando você começa a ser treinado, quando você começa a se aprofundar na verdade, você vai ver que você tá com escudo. Você vai ver que não tem como, entendeu? Entendi. Então, exatamente. É interessante. E eu acredito também, assim, uma experiência minha mesmo. Tudo é a fé, ou seja, você tem que ter o escudo da fé, ou seja, é preciso crer, né, que Deus está no controle de tudo. Isso. E Deus é dono de tudo. E que tem uma promessa na sua E vida. que tem esse detalhe também. E que Né? tem uma promessa, exatamente. Então, assim, eu só preciso exercitar, eu preciso buscar intimidade com Ele e Isso. absorver a palavra. A palavra. A palavra é a verdade, É. que é a vida, né? Então, ou seja, se você absorver a palavra, então você não vai absorver, né, Isso. coisas do inimigo, coisas negativas. Mas o que eu vejo também, que é um detalhe, é que tem uma palavra, né, se não me engano, em Eclesiastes, ou não, em Provérbios, que a palavra branda, ela calma tudo. Então, Calma às vezes, tudo. a sua atitude em relação às pessoas negativas, ela transforma. Quer dizer, São como freadas. exatamente, como é que você, numa posição como essa, e você age dessa forma? Então, tem algo diferente. É aí que entra a questão, né, Às vezes até constrange o outro. Exatamente, ou seja, da coraça da justiça, né? Ou seja, a justiça de Isso. Deus em você. Então, cara, cheio, dá muito estranho. Aí vai acontecer duas coisas. Ou ele vai se afastar de você, Isso. porque não vai querer a mudança, ou ele vai dizer, "Esse tem algo diferente. Me ensine", Isso. né? Na verdade é isso, né? É verdade. Bom, pessoal, é assim, o assunto tá muito bom. E aqui eu queria convidar vocês a curtir o nosso canal aí, compartilhar. O assunto assim tem sido tremendo, falando sobre as armaduras de Deus, né? Aqui nós estamos com a apóstola Egleida falando sobre isso. E você aproveita esse momento, compartilhe com sua família, com seus amigos, para que esse conhecimento, essa palavra chegue a muitas pessoas ao redor do mundo, ok? Então vai lá, se inscreve no canal também, é muito importante. Precisamos crescer o canal, então siga o canal, indique para pessoas que sigam o canal também, se inscreva. Nós temos também as redes sociais, né? No Instagram, Fala Sério Podcast Oficial, tá lá no Instagram, TikTok, né? Em todas as redes sociais você vai achar. Fala Sério Podcast Oficial, ok? Então, apóstola, voltando, né? Falta aqui mais uma das armaduras de Deus, que ou seja, o combate. Nós combatemos com o quê? Com a palavra. E é a espada. Então, ou seja, a espada do Espírito. Que é a palavra que é a de palavra de Deus. Deus. Então, como é que nós podemos combater, né, o bom combate com essa espada do Espírito, que é a palavra? A palavra de Deus, quando ela é pronunciada, ela é uma arma poderosa. E quando ela quando você pronuncia a palavra, você ergue uma espada. Entendeu? E aquela espada, para onde ela é apontada, ela tem o poder de destruir. Entendeu? A palavra de Deus é tão poderosa que os feiticeiros gospel... Existe. Existe. Os feiticeiros gospel, hoje a gente vê pessoas, né, que se inflamam, né, que se ferem e vêm com espírito de vingança. Então, elas aprenderam que a palavra de Deus é poderosa. Né? Então, o que é que elas fazem? Elas buscam a palavra, né, e elas, né, ficam decretando aquela palavra contra o próprio reino. Entendeu? Contra uma igreja, contra uma liderança, contra um irmão.
entendeu? Pastores contra pastores, eu já vi isso, entendeu? Então, são os feiticeiros gospel, sabe? Então, ele sabe tanto que a palavra é poderosa, aí você me pergunta, mas se cumpre? Se cumpre. É isso que eu ia perguntar. Se cumpre, porque a palavra de Deus, quando ela é pronunciada, ela tem uma força muito forte, entendeu? Ela é poderosa no universo. Então, quando você fala, ela reverbera, sabe? A sua voz, ela tem um som que ela tem um alcance, entendeu? Então, quando ela é pronunciada, como foi que Jesus, depois dos 40 dias lá no monte, ele combateu a Satanás? Com a palavra de Deus. E Satanás usava a palavra, entendeu? E ele é um dos maiores cumpridores da lei, porque ele sabe que é dentro da palavra. Então, como ele sabe que tem cristão que é tão fraco e fragilizado na palavra, ele usa a própria palavra. Então, quando você vai para o Tribunal da Justiça, que é um dos podcasts que a gente pode fazer, sim, como é que você entra no Tribunal Celestial, entendeu? A Bíblia diz o que em Coríntios? A Bíblia diz que nós vamos estar diante de um tribunal. Então, ali há acusações contra nós. Então, o que ele usa? Ele usa a palavra. Ele sabe onde nós somos errados, onde nós estamos errando. Então, quando ele vai para o tribunal, ele vai justamente quando ele foi a respeito de, quando ele foi a Deus a respeito de Jó, ele tinha encontrado algo em Jó. Ali é um tribunal, entendeu? Então, muitas das vezes há acusações contra nós. Então, quando essas pessoas usam uma palavra ao contrário, para atingir os seus objetivos, para derrotar outras pessoas, ela mais tarde também vai ser derrotada. Entendeu? Isso já é uma colheita, né? Uma colheita, porque o fogo consumidor, entendeu? Ela vem de encontro, porque onde a palavra funciona, ela também faz efeito. Entendeu? Sim. Então, por isso que eu acho até que você já teve essa experiência de ministrar uma palavra no púlpito, no altar, e com poucos dias você ser provado com aquela palavra que você ministrou. Sim, já passou por isso? Já, sim. Então, porque quando nós liberamos a palavra, ela também faz efeito de onde ela saiu. Entendeu? Então, ninguém pense que fazendo mal, ele não vai pagar o mal. Ele vai pagar, vai ter a colheita dele. Vai ter o tempo certo de Deus para isso. Então, a gente precisa saber o seguinte, que quando nós usamos a palavra para destruir outras coisas, né, ou para se levantar contra uma igreja, né, às vezes a gente vê isso, as competições, né, no meio evangélico. Cristão não, porque o cristão não tem competição, o cristão sabe que o reino é um só, é de um Deus só, né, mas quando a gente vê competições, a gente sabe que é evangélico, não é cristão, é crente, entendeu? Porque se eu estou trabalhando para o reino do Senhor, entendeu? Então, aquele outro é meu irmão. Não importa a doutrina dele, não importa o que ele defende, entendeu? Ele está propagando o reino. E é assim que a gente tem que viver. Mas hoje a gente vive de maneira diferente. Em vez da gente abater o mundo, está abatendo uns aos outros, entendeu? E usando a própria palavra, né? Uns contra os outros, né? Então, não fazemos o uso da palavra de coisa de maneira saudável, entendeu? A Bíblia diz que em Provérbios capítulos 18, versículos 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, né? Então, se a morte e a vida estão no poder da sua língua, você usa ela, entendeu? Para a vida, né? Porque para a morte você vai colher ela depois. Né? Tanto é que muitas das vezes tem pessoas que se perdem, né, com armas de ataque. De que maneira? Murmurando. É uma arma de ataque contra si mesmo. Falando de outras pessoas. Cogitando mal para outras pessoas. Entendeu? Então, quer dizer, em vez de eu lhe ajudar, eu estou matando a sua imagem a uma outra pessoa porque estou falando mal dela. Né? E eu vou pagar por isso? Vou, porque mais tarde eu vou encontrar alguém no meu caminho que vai fazer a mesma coisa. Vai tentar me abater. Entendeu? Se eu estou no montinho, se eu estou cogitando algum mal contra alguém, eu vou também pagar por isso. Então, não é apenas
a palavra de Deus, mas também a nossa palavra pronunciada, entendeu? De uma fonte não pode jorrar duas águas, a amarga e a doce. Ou é amargo ou é doce, entendeu? Então, a gente está vendo hoje cristão vivendo de aparência, né? Aqui é cheio do Espírito, sabe? Eu muitas das vezes falo da unção da calçada, né? Pisou na calçada da igreja, né? Aí é espiritual, é um show. Fora dali, a unção da calçada passou, entendeu? Então, tem muita gente hoje vivendo de imagem, né? Por que as redes sociais estão fazendo tanto sucesso? Por conta disso. Eu conheço pessoas oprimidas que fazem vídeos, as postagens, entendeu? Meu Deus do céu, ativando outros. Mas quando aquele vídeo acaba, tá lá no chão, entendeu? Então é onde eu falo. Até onde nós estamos usando o poder de Deus a nosso favor, né? Um curado cura outro. Mas um ferido, um doente, não cura ninguém. Ele não tem forças para isso, entendeu? Então a gente precisa estar preparado com a palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela cria circunstâncias grandes. Então é preciso que a gente profetize. Profetize paz, profetize alegria, entende? Que a gente profetize na vida do outro e que a gente aprenda a manusear, né? Liberando declarações, né? A favor de outras pessoas, a favor de família, a favor de casamento, né? Não precisa que ninguém veja, não, entendeu? Você vai pronunciando, você vai fazendo declarações, aquelas declarações elas vão se tornando poderosas, elas vão se enchendo com o espírito de vida, entendeu? Então, o espírito de poder, que é dos 7 espíritos de Deus, né? O espírito de poder é justamente isso. Você criar a sua palavra, ela cria as coisas, né? Ela cria circunstâncias, ela muda cenários, ainda que você não esteja vendo, né? Mas as coisas estão acontecendo, né? Eu guardo comigo algo que eu aprendi de um conto de uma senhora que ela vivia num lugar onde a casa dela, as laterais, né, tinham montes, né? E todos os dias ela abria a janela dela e ela dizia assim: monte, transporte-se para outro lugar. E abria a janela dela. Com um bom tempo depois, aquela senhora acordou com um barulho horrível muito cedo. E quando ela abriu as janelas, tinham máquinas removendo aquele monte, tirando todo aquele barro, né? E a janela dela começou a ser diferente. Quer dizer, ela estava criando, né? Ela estava gerando. E a gente tem que fazer justamente isso, né? Há pouco tempo eu estava falando com uma pessoa que está doente, e eu disse assim para ela: o nosso corpo tem células, e às vezes essas células, por tudo que nós comemos, por tudo que nós vivemos, experiências que passamos, sentimentos ruins que guardamos, uma das nossas células acaba se descodificando, e aí ela se torna uma célula ruim. Ela se torna uma célula maligna. Mas você tem o poder de falar com suas células. Você tem o poder de falar com o seu corpo, com os seus órgãos. Porque o Senhor diz que a sua palavra, quando ela vem através da palavra do Senhor, ela tem poder. Então eu posso dizer para as minhas células: células, vocês são curadas. Toda célula descodificada, ela receba a porção da cura do eterno Deus agora. Entendeu? Eu posso não receber na hora, mas eu sei que vai acontecer. Aí você pode dizer assim: sim, mas tem pessoas que têm fé e acabam morrendo. É um propósito de Deus. Mas eu estou declarando vida sobre mim. Entendeu? Mas quando eu estou, na realidade, alimentando a morte, só tem sepultura aberta. Entendeu? Então a gente tem que fazer declarações, aprender a fazer declarações. Ainda que a pessoa, como você disse agora, que a palavra branda, nela ela para um furor, né? Então é justamente isso. Se vem de lá para cá uma palavra ruim, mas de você tem uma palavra boa, entendeu? E aquela palavra gera vida, porque Deus diz que a palavra boa, ela tem espírito e ela produz
na terra que ela é colocada. Então a gente tem que aprender justamente isso. São essas armaduras do Senhor para as nossas vidas. Entendeu? Não é apenas só ler Efésios e dizer eu declaro sobre mim, não. A gente tem que ajustar e se alinhar diante daquilo que Deus tem nos ensinado. Amém. Estamos agora para os nossos finais, né? Eu queria assim a senhora desse as suas considerações, se quiser deixar mais algo, né? Algum detalhe. Eu queria também assim que a senhora colocasse, as pessoas podem lhe achar, né? No caso, suas redes sociais. Se a senhora tem algum curso falando sobre esse assunto, né? Seria muito importante. Às vezes as pessoas estão interessadas aí, nossa audiência, nesse assunto mais profundo, até porque é pouco tempo para a gente falar sobre isso, né? Sim, nós temos 1 hora. Então, primeiro, suas considerações finais. Segundo, a sua rede social, né? Pode encontrar Instagram, YouTube. Sim. E se a senhora tem algum curso falando sobre mais detalhado, se a senhora faz alguma mentoria, então esteja à vontade agora para falar sobre isso. Amém. Mentoria eu estou fazendo com alguns pastores, né? Não abri mentoria ainda, né? Porque eu estou com um projeto de abrir uma escola de intercessão para também ensinar, né? E habilitar algumas pessoas. Rede social eu não tenho usado, mas eu estou pensando em fazer algumas lives. Eu tenho Face, né? Eu tenho Instagram, mas assim, eu não uso, é difícil, mas você tem me incentivado. Tem me incentivado e eu estou pensando justamente nisso, em abrir lives, porque tem outras pessoas assim também que estão me impedindo. Estou abrindo, né, um grupo de mulheres, né, para que a gente possa fazer a mentoria, para que a gente possa se aprofundar mais na palavra, na guerra espiritual, que eu vejo que é uma deficiência na igreja, né? E se você que está nos ouvindo nessa hora tiver interesse, né, copie, né, escreva agora, anote aí o meu zap, 799-8118-5899. Pode mandar para mim, diga que quer entrar no grupo e eu estarei adicionando você, entendeu? Por enquanto, só para mulheres, né? E porque a gente realmente estamos precisando. E as considerações finais queridos, a palavra não tem meio termo. Ou você se alinha com ela, ou você perde na sua caminhada. Ou você realmente busca a sua identidade espiritual, porque todos nós temos uma identidade espiritual, né? Às vezes a gente vê pessoas ensinando, né? Se você já descobriu o seu propósito, né? E eu creio que o nosso propósito nasce quando nós nos colocamos diante do Senhor, quando nós nos colocamos para fazer a vontade dEle. É preciso que a gente conheça a nossa identidade espiritual. Nós temos um DNA, nós temos uma genética do céu. E ela precisa ser reconhecida em nós. A gente precisa entender desses assuntos, porque tudo que está sendo feito agora, entendeu? Para prejudicar a igreja mais tarde, para perseguir a igreja mais tarde, é justamente nessa área. E nós precisamos entender que, como cristãos, temos que nos aprofundar em tudo que o inimigo está planejando contra a igreja. Então, como igreja, não estou falando no conteúdo de um ministério, mas estou falando eu, Ítalo, você. Então, a gente precisa se aprofundar. Precisamos saber que nós nascemos, nós viemos para a terra, mas nós temos um DNA no céu. Quando viemos por causa do pecado, fomos desajustados nisso aí. E é por isso que muitas das vezes o nosso caráter, as nossas atitudes não condiz com o evangelho, não condiz com a palavra de Deus. Então, como você viu agora com as armaduras, é muito mais profundo do que você simplesmente pegar um capacete da salvação e colocar. Eu pego agora o capacete da salvação, eu pego agora o escudo da fé, eu pego agora a espada. Não, a gente tem que se ajustar às verdades que Deus está preparando para nós. Então, prepare, igreja. Porque os nossos dias, eu creio que Deus vai trazer um avivamento grande para o Brasil. Mas o Brasil precisa experimentar
coisas amargas, para conhecer de fato, sabe, um evangelho verdadeiro. Eu creio que o Brasil, eu creio que um avivamento, eu creio que um poder de Deus vai começar a ser derramado nas escolas. Eu acredito nisso, sabe? Então, para isso acontecer, precisa que eu como mãe, eu como avó, eu como esposa, eu como pastora, eu como irmã dentro de um ministério, eu preciso me ajustar àquilo que Deus tem para fazer. Porque o avivamento não vem com o nosso caráter torto, sabe, com pecados debaixo do tapete, sem ajuste. Eu estou querendo usar a palavra a meu favor, mas eu não estou alinhada com ela. Então, se tem meias verdades, tem meio evangelho. Você está vivendo o evangelho de meia boca. Ou você se ajusta àquilo que Deus tem preparado para você, para a sua casa, para a sua vida, ou então é perda de tempo. É a palavra aí, então. Ok, então. Então, assim, eu queria agradecer a senhora, foi muito bom. Inclusive, nós já estaremos no próximo tema que a senhora falou, né? Sobre o Tribunal de Deus. Tribunal Celestial. Ou seja, eu queria que você que está assistindo agora, que você coloque lá nos comentários. Eu quero ouvir sobre o Tribunal de Deus com a apóstola Egleilda. Então, nós vamos, se tiver muitos comentários lá, ela vai vir. Só que quanto mais comentários, quantas pessoas falarem lá, vai ser mais rápido. Vamos deixar aqui em aberto. Ok? Então comente lá nos comentários, coloque, eu quero ouvir o assunto sobre o Tribunal de Deus lá. E é tremendo, é poderoso quando você aprende, quando você tem o acesso. Porque eu vejo ensinamentos, mas nem todo mundo pode entrar. Até porque quando você entra num tribunal, você não pode repetir as mesmas coisas. Entendeu? Porque você fica preso em cativeiros. Então é necessário que a gente se prepare para isso. E como o Ítalo está dizendo, comentários, curta, dê o seu like, que aí a gente se apressa e eu vou preparar um conteúdo para nós. É verdade. Então, ou seja, já vai se inscrever no canal, compartilhe para que outras pessoas tenham esse conhecimento que é profundo, viu? Isso aqui são muitos anos, eu conheço a apóstola Egleilda há muitos anos, são mais de 20 anos, então assim, é muito assunto. E eu assim, aproveitei a senhora falou, nós vamos colocar ou no comentário, na tela, em algum lugar aqui, nós vamos colocar o WhatsApp dela, para que você entre nesse grupo. Você, mulheres que querem aprender, se aprofundar em reino espiritual, em casamento, meu irmão, é um negócio extenso, a lista é muito grande. Então, se você tem essa oportunidade, que você vá lá, entre em contato com ela, que vai ser muito bom. E assim, vamos aproveitar também que vamos aí fazer uma organização para a gente lançar esse curso aí, para abençoar muita gente aí. Amém. Não se preocupe que a gente vai estar ajudando a senhora aí. Então, compartilhe e siga nosso canal, ok? Então, vai lá nas redes sociais, Fala Sério Podcast Oficial, né? Fala Sério Podcast Oficial. Está lá nas redes sociais, no YouTube. E eu quero agradecer a você, agradecer a todos. Eu desejo aí, né? Mais o próximo episódio, agradecer a apóstola. Eu também agradeço essa oportunidade. E em breve estaremos aqui novamente, se assim o Senhor permitir, né? Um abraço para vocês. Até lá, tchau.